Bom, pessoal, bem-vindos então a mais uma aula de teoria da relatividade. Dando continuidade, na última aula nós trabalhamos as transformações de Lorentz, transformações tanto direta quanto inversa. Então tá aqui as transformações de Lorentz. Para você passar as medidas de um evento de um referencial S para o referencial S'. Se eu conheço as coordenadas de S, eu descubro quanto ela vale em S' usando as transformações de Lorentz que estão aqui. Por exemplo, se eu conhecer o valor de x, de v e de t em S, eu substituo aqui e eu descubro quanto vale x'. O y' e o y, z' e o z são os mesmos nos dois sistemas de coordenadas. A gente só está analisando na direção do movimento. E se eu conheço a velocidade, a posição x e o tempo t no referencial S, eu coloco aqui, ó, t, v e x e descubro o tempo no referencial S'. E para passar do referencial S' para o referencial S, a gente também acaba usando esses sistemas. Só que quando eu mudo de um referencial para o outro, é como se do meu referencial eu me visse parado e vejo o corpo se movendo para trás com a velocidade v. Então é só trocar o sinal da velocidade. Como ela está para trás, fica com sinal de menos. Então onde está aqui eu troco por menos v e menos v. Então, para passar de S' para S, quando eu coloco menos v ali, menos com menos fica mais aqui e mais aqui. Agora, se eu conheço as coordenadas de x', v e t', substituo aqui, eu descubro x, e substituo aqui, eu descubro t no referencial S. Essas são as chamadas transformações de Lorentz. E permite passar de um sistema de coordenadas para outro, de um referencial S' que se movimenta com uma velocidade v em relação ao referencial S, sendo essa velocidade uniforme. Tá? Uma coisa interessante, aqui entrou os parâmetros relativísticos, o fator gama, a velocidade da luz. Lembre-se que as equações do eletromagnetismo de Maxwell, elas não são invariantes sob a transformação de Galileu. Agora, sob a transformação de Lorentz, elas são invariantes. Então, a transformação de Lorentz corrige aquilo que havia o problema e uniformiza tanto para mecânica quanto para o eletromagnetismo. Agora os dois funcionam via transformação de Lorentz. Então a transformação de Lorentz é um caso mais amplo do que as transformações de Galileu. Quando a velocidade do corpo é muito baixa, muito menor do que a velocidade da luz, gama é igual a 1. E isso aqui, x igual a x' mais vt', acaba virando a equação de transformação de Galileu. E para Galileu, t' é igual a t. Então isso aqui não muda. E o t, quando essa velocidade for muito menor que essa, isso aqui tende a 0, porque o denominador é muito grande. O gama tende a 1, t é igual a t'. Então, as transformações de Galileu é um caso particular das transformações de Lorentz. Isso que nós já fizemos na aula passada. Intervalo espaço-temporal nós vimos também. Vamos agora analisar transformação de velocidades. Como é que eu passo a velocidade de um sistema de referência para outro? Então imagina que eu esteja no referencial S'. A velocidade na direção x, v'x, é dado pela distância naquele referencial sobre o tempo naquele referencial. Delta x' sobre delta t'. Mas quem é delta x'? Vamos colocar as transformações de Lorentz. Então, se nós pegarmos a transformação de Lorentz, é essa aqui. Cadê?
São essas aqui. Então, nós temos x' igual a gama x mais vt'. Eu acho que era isso. Menos. Mais não, é menos. Aqui é menos. Opa. Aqui é menos. Agora, é claro que se aqui for um delta x', é só virar delta aqui dentro. É gama delta x menos v delta t'. Não muda nada. Então, aqui, onde é delta x', eu escrevi gama delta x menos v delta t. Agora, quem é esse v? Esse v é a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S. É o vzão. Quem é delta t'? Aplica na transformação de Lorentz, vai ser gama delta t menos v delta x sobre c quadrado. Ora, gama cancela, ó. O gama foi embora, sobrou delta x menos v delta t em cima, e delta t menos vzão delta x sobre c quadrado embaixo. Olha, se eu dividir em cima e embaixo por delta t, em cima e embaixo por delta t com delta t aqui cancela, só sobra o vzão. Aqui vai ficar delta x sobre delta t. E aqui delta t por delta t dá 1. E aqui vai ficar delta x sobre delta t. Então, delta x por delta t é a velocidade no referencial x. É Vx. Menos vzão sobre 1 menos delta x sobre delta t é Vx sobre c quadrado. Ou seja, a velocidade, a componente da velocidade na direção x, no referencial linha, é Vx menos vzão sobre 1 menos vzão Vx sobre c quadrado. Isto aqui mostra que a velocidade se combina não como Galileu falava. Vamos ver como que Galileu se referia. Galileu dizia o seguinte: se um corpo, num referencial aqui, tem uma velocidade vzão, referencial S', e no referencial S, aqui eu tenho um Vzinho, a velocidade do referencial S em relação a S' vai ser Vzão mais Vzinho vetorialmente. Ou se eles estão no mesmo sentido, em módulo é um menos o outro. É isso que dava. Ou, melhor dizendo, Vzinho menos Vzão. Um menos o outro. Aqui é um menos o outro dividido por esse fator. Então, olha o fator de correção. E Einstein demonstra isso. Isso é conhecido como teorema da adição de velocidades de Einstein. Einstein mostra que as velocidades se combinam, não como Galileu e Newton falavam, mas a combinação depende deste denominador aqui, ó. Se eu tirar o denominador, cai como Galileu e Newton falou, mas entra este denominador na jogada. Então aqui, olha, suponha que os corpos estão em sentidos contrários. Vx está para cá e Vzão está para cá. Se eu adotar para a direita como positivo, Vzão indo para a esquerda, ele é menos Vzão. Menos com menos aqui fica mais, ó. Então aqui eu vou ter um sinal de mais. Vai ser um mais o outro dividido por este termo aqui, ó. E na direção de y? Você fala, peraí, professor, na direção de y você mostrou que a transformação de Lorentz não muda. Y é igual a y'. É verdade. Mas o que é velocidade? Não é ΔY sobre ΔT? Velocidade em y' é ΔY' sobre ΔT'. O y não muda, mas o ΔT muda, a contração, a dilatação do tempo. Então,
a velocidade em y' vai mudar. Tá? Velocidade em y', delta y e delta y' são iguais, mas o delta t' não é igual. Quem é o delta t'? É gama 1 menos v vx sobre c quadrado. Então, olha que a velocidade em y, ela sofre uma variação também, tá? Diferente, não é porque y é igual a y' que a velocidade não vai variar. Vai porque o delta t não é igual a delta t'. Olha esse problema aqui, ó. Uma fonte em repouso no referencial S' emite elétrons na direção do eixo x com velocidade 0,9c. Então, uma fonte está no referencial S'. Ela emite elétrons com 90% da velocidade da luz. O referencial S' move-se com velocidade constante de 0,8c em relação ao referencial S. Qual a velocidade do elétron emitido pela fonte no referencial S? Então, ele está dizendo isto aqui. O referencial S' move-se com uma velocidade V, que é igual a 0,8 vezes a velocidade da luz, 80% da velocidade da luz. Ele se move em relação ao referencial S. Mas ele emite elétrons. Ele emite elétrons com velocidade do elétron de 0,9c. Pergunto, com que velocidade o referencial S enxerga o elétron? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fonte emissora de elétrons. Ela, no referencial S', ela se move na direção x com 0,9c. Esse é o Vx'. Essa aqui é o Vzão. Vale 0,8c. E aqui é o referencial S. Qual a velocidade desses elétrons neste referencial? Bom, é só aplicar essa equação. V'x é igual a Vx menos Vzão. 1 menos Vzão Vx sobre c quadrado. Então, olha, medido deste referencial aqui, ó, aqui é essa é a equação que nós calculamos por V'x. Para calcular do outro referencial, é só inverter o sinal da velocidade aqui, ó. Então, onde é menos fica mais, onde é menos fica mais. Então, mudei o de linha para sem linha, muda o sinal da velocidade. Então, fica assim, ó. Essa é a expressão. Agora eu faço a conta. Essa expressão aqui é 0,9c. Aqui é 0,8c. Aqui é 1 mais 0,8c vezes 0,9c sobre c quadrado. Se você fizer a soma aqui, dá 1,7c. Aqui c dá c quadrado com c quadrado cancela. 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. Fazendo essa conta, dá 0,988c. Ou seja, do referencial S, ele mede a velocidade desses elétrons com 98,8% da velocidade da luz. Veja, isto não é nada intuitivo. Mas vamos pensar de uma maneira clássica aqui, ó. Você está num vagão de um trem, que é o teu referencial S'. Esse trem se movimenta com uma velocidade, vamos supor, de 100 km por hora para cá. E você, aqui sobre o trem, você arremessa uma pedra com velocidade de 50 km por hora em relação ao trem. Alguém que está parado aqui fora, no referencial S, vai ver a pedra com qual velocidade? Galileu diz para a gente, a velocidade da pedra vista pelo referencial S vai ser a velocidade da pedra mais a velocidade do trem.
Isso aqui vai dar 150 km por hora. Ou seja, você está num trem, a uma velocidade, você joga uma pedra para frente, a pedra vai atingir a cabeça de quem está na rodovia com a velocidade que você jogou mais a do trem, pois ela já tinha uma velocidade inicial do trem. Agora, isso não funciona quando os corpos estão próximos da velocidade da luz. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine agora, vamos criar uma situação imaginária, que o teu trem tem uma velocidade da luz, c. Uma velocidade da luz. E você arremessa uma pedra à velocidade da luz também. Do ponto de vista de S, qual é a velocidade que o S enxerga? Vai ser C mais C, dá 2C. Ou seja, se a gente for usar o mesmo raciocínio, do ponto de vista do observador do referencial S, a pedra vai estar sendo jogada com o dobro da velocidade da luz. Mas, pelo princípio da relatividade de Einstein, nada supera a velocidade da luz. Então isso aqui está errado. Não é assim. Ué, como é que eu corrijo isso? Corrijo isso assim. Vai ser a velocidade de um mais do outro dividido por 1 mais a velocidade de um vezes a velocidade do outro dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Esse é o fator de correção desta equação aqui. Tá? Então, é isso aqui que eu estou fazendo. A velocidade é c mais c, c vezes c sobre c quadrado. E quando eu faço essa conta, ó, c vezes c dá c ao quadrado. Dividido por c ao quadrado dá 1. Então, isso aqui vai dar c mais c, 2c, dividido por 1 mais 1. Que vai dar 2c sobre 2. Corta, corta, que vai dar c. Ou seja, se eu jogar uma pedra à velocidade da luz e eu já estiver à velocidade da luz, um observador externo continua vendo a pedra à velocidade da luz e não com o dobro dela. Esse é o teorema de Einstein para a relatividade associada à velocidade medida num referencial e no outro. Então, guardem bem isso. Isso é muito importante. Cai em concurso de professor por probleminhas desse tipo. Então, guardem muito bem isso. Efeito Doppler. Só uma pergunta. Vocês já estudaram o efeito Doppler? Sim. Já sabe? Posso pular essa parte ou preciso dar uma revisada? Revisa que é melhor. Então tá. Pessoal, efeito Doppler foi um efeito descoberto por um físico, Johann Christian Andreas Doppler. Viveu de 1803 a 1853. Morreu jovem, com 50 anos de idade. Ele descobriu esse efeito para o som. Repara o seguinte. Esse carro aqui, ó, ele vai andar e vai se aproximar. Conforme ele vai se aproximando da gente, o som vem ficando agudo. Depois que ele passa pela gente, o som fica grave. É esta variação de frequência de agudo para grave que nós chamamos de efeito Doppler. Presta atenção. Agudo, 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 grave. Percebeu? De novo.
Então, peraí. Só eu... Em cima, no meio da tela, quando você está compartilhando, tem a opção habilitar o som da tela compartilhada. Ah, tá. Agora deixa eu só ver como que eu volto naquela tela que eu compartilho. Será que eu tenho que clicar aqui de novo? Só um momento. Mas vocês chegaram a escutar alguma coisa ou nada? Nada. Literalmente nada. Então, peraí. Incluir som do computador. Nossa, eu repeti tantas vezes, ficou tão legal. Mas vamos lá, de novo. Então, ó. Eu compartilho o som, vê se vocês estão escutando. Repara, o carro vai se aproximando, vai ficando agudo, agudo, agudo. Depois ele passa e fica grave. Olha lá, ó. Conseguiram perceber? Dessa vez sim. Ah, então vamos lá de novo, ó. Agudo, 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 grave. Essa variação de frequência é o efeito Doppler, tá? De novo, ó. Isso é o efeito Doppler. Você fala, mas o que tem essa mudança? Veja, quem emitiu o som não mudou a frequência. Frequência é o que caracteriza, é uma característica do som, é o número de vezes que a onda vibra num dado intervalo de tempo. Pensa numa nota musical. Vamos pegar um Lá 3, tá? Da terceira oitava no piano. A frequência dele é 440 Hz. Se alguém tocar um Lá 3, todo mundo vai ouvir Lá 3 a 440 Hz. Mas se quem tocar estivesse movimentando, quando se aproxima da gente, o som fica agudo, a frequência aumenta. Eu vou escutar esse som com uma frequência maior do que 440 Hz. E quando ele se afasta, a frequência diminui. Eu vou escutar com uma frequência menor do que 440 Hz. É esta variação física da frequência. Você não mexeu no som, mas quem percebeu o som percebeu diferente. Essa mudança da frequência sonora percebida por um observador quando a fonte sonora se movimenta ou quando o observador se movimenta, chamamos isso de efeito Doppler, tá? Então esse é efeito Doppler. Por que que acontece isso? O som não mudou, mas imagina um carro, uma ambulância emitindo som. Conforme ela se aproxima da pessoa, as ondas sonoras que vão chegando, o carro, por ter uma velocidade nessa direção, vai comprimindo as ondas numa direção. E o comprimento da onda diminui. Portanto, a frequência aumenta. E depois que ele passa, ele vai esticando isso. Então, o comprimento da onda aumenta e a frequência da onda diminui. Existe uma relação que a gente estuda em ondulatória que diz, dada uma onda, essa onda tem um comprimento de onda lambda e uma frequência f, que é o número de vezes que ela oscila. A velocidade da onda é o comprimento da onda vezes a frequência da onda. Essa é uma relação muito importante. Portanto, frequência é velocidade sobre comprimento da onda. Essa relação a gente tem que ter para entender efeito Doppler. Então tá aqui. Quando uma fonte se movimenta, as ondas comprimem na direção do movimento e dilatam por onde ela passou. Ou seja, se ela estiver se afastando do observador, as ondas aumentam o comprimento de onda. Se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. A velocidade da onda não muda, ela é constante. Se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. E se ela está se aproximando, o comprimento de onda diminui. E se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Então são inversamente proporcionais. Se esse diminui, esse aumenta. E frequência sonora, a frequência caracteriza
a altura do som. O que é a altura? Cuidado para não confundir com o senso comum, que a gente fala, o som está alto, o som está baixo. É um equívoco físico falar, porque altura tem a ver com frequência, tá? Uma frequência grande, a gente chama de alta, som de alta frequência. E uma frequência pequena, a gente chama de baixa. Então, baixa frequência é frequência pequena. Alta frequência é frequência grande. Bom, grande ou pequena depende do referencial, óbvio. Mas entre duas frequências, a maior é a alta e a menor é a baixa. E o nosso ouvido percebe isso de maneira diferente. Frequências altas a gente chama de agudo. E frequência baixa a gente chama de grave. Dado dois sons, um é grave e outro é agudo. Então você já sabe que o de grave é o de menor frequência, o agudo é o de maior frequência. Por isso que quando a fonte se movimenta, comprime a onda numa direção e dilata na outra. Para esse observador que vê a fonte se afastando, ele vai perceber, olha, aqui aumentou o comprimento, diminuiu a frequência. O som ficou grave para ele. Para esse observador, que a fonte está se aproximando, ele vê o comprimento diminuir, portanto a frequência aumentar, ele vê o som agudo. Por isso que quando o carro ali do exemplo estava se aproximando, o som estava agudo. Depois que ele passou pela gente, o som fica mais grave. Vamos analisar o seguinte. Imagine o observador parado e a fonte se movendo em relação ao observador. A fonte se aproximando do observador. Vamos imaginar essa situação. A fonte se aproxima do observador. Qual é o comprimento de onda que o observador mede? Vai ser o comprimento da onda que ela tinha, menos um trecho que foi encolhido, porque foi comprimido. E quanto foi comprimido? Foi comprimido o tanto que a fonte andou, vezes o tempo entre a formação de um comprimento de onda inteiro. Esse é o período da fonte. Então, o comprimento de onda foi comprimido por esse termo aqui, ó, que é a velocidade da fonte vezes o tempo. Velocidade da fonte vezes tempo da distância. Então, ele foi comprimido por uma distância. Que distância é essa? Velocidade da fonte vezes o período da onda, que é o período que leva para um comprimento de onda oscilar, o tempo que leva para um comprimento de onda oscilar. Então, esse é o comprimento medido pelo observador. Então, comprimento, lambda, menos velocidade da fonte. O que é período? Período é o inverso da frequência. Então, é 1 sobre a frequência. Então, está aqui, ó. Se eu separar aqui, olha, a frequência, quem é lambda? Lambda é a velocidade sobre a frequência. Qual velocidade? Aqui é a velocidade da onda sobre a frequência da onda. Aqui é a velocidade da fonte sobre a frequência da onda. Bom, a frequência que o observador percebe é a velocidade da onda dividido pelo comprimento que ele observa. Ora, o comprimento que ele observa é isso aqui. Substitui aqui. O F é comum, fica F. V menos VF. V menos VF. Resolve esta equação. F é denominador do denominador. Joga ele para cima. Então, o F vem para cá, que multiplica velocidade da onda dividido pela velocidade da onda menos a velocidade da fonte. Frequência. Que frequência é essa? Essa é a frequência que você mede quando a fonte está em repouso em relação a você, tá? Então, esta é a frequência que o observador detecta. Essa frequência é a frequência da fonte em repouso, que multiplica a velocidade da onda dividido pela velocidade da onda menos a velocidade da fonte.
Isso se a fonte estiver se aproximando. É uma aproximação. E se ela estiver se afastando, é só mudar o sinal da velocidade da fonte. Aqui passa a ser mais. Ó, menos, se ela estiver se afastando, ela vai para o lado oposto. Passa a ser mais. É só trocar mais aqui em toda a equação. E aqui fica se afastando. Em outras palavras, geral. Aqui vai ser mais ou menos. Mais se estiver se aproximando e menos se estiver se afastando. Então, olha. Agora vamos pensar no caso contrário. A fonte está parada no referencial e o observador em movimento se aproximando dela. Agora, a fonte parada, o observador se aproxima. Então, ó, tá aqui. Qual é a velocidade que o observador se move em relação à fonte? A velocidade relativa vai ser a velocidade da onda mais a velocidade do observador. Então é assim que ele vai perceber. Agora, quem é a frequência que o observador mede? É a velocidade relativa pelo comprimento de onda. Frequência é velocidade pelo comprimento. Se ele tem uma velocidade em relação, veja, aqui é a velocidade da onda, tá? Ele vai perceber a onda com uma velocidade. Se a onda vem em direção a ele, ele corre em direção a ela, ele percebe essa onda com uma outra velocidade. Pela lei de Galileu, essas velocidades se somam. De Einstein tem que ter um fator aqui. A gente está falando de onda sonora. Então, vamos manter Galileu. E a velocidade com que ele percebe, então, é a velocidade relativa por lambda. Velocidade relativa é V mais a velocidade do observador. Lambda é a velocidade da fonte pela frequência da onda. Ó, esse denominador joga aqui para cima. A frequência com que o observador se aproximando da fonte percebe é a frequência da fonte no referencial de repouso, frequência da onda, que multiplica a velocidade da onda mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade da onda. Aqui, se ele estivesse se aproximando, se ele estivesse se afastando, é só trocar o sinal da velocidade. Então, no geral, eu vou usar mais se ele se aproxima e menos se ele se afasta. Se eu combinar essas duas, tanto observador quanto fonte em movimento, a equação vai ficar assim. Só que aqui eu vou ter mais, menos, mais, menos. Eu vou usar mais para aproximação, menos para afastamento. Bom, aproximação. Se o observador se aproxima da fonte, eu vou usar mais para o observador. Se a fonte se aproxima do observador, eu vou usar mais para a fonte e assim sucessivamente. Uma regra de sinal é, monta-se esse sistema de eixo aqui, ó. Coloca positivo para a direita, observador e fonte. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Agora compara o observador com fonte. Se o observador se aproxima da fonte, velocidade é positiva. Se o observador se afasta da fonte, a velocidade é negativa. Se a fonte se aproxima do observador, velocidade negativa. Se a fonte se afasta do observador, velocidade positiva. Então, a equação geral é esta, com esta regra de sinal. Então, isso é o chamado efeito Doppler. A variação da frequência da onda sonora com o movimento da fonte ou do observador. Vamos falar um pouquinho sobre o espectro da luz. Tá? Newton, em 1666, ele fez esse experimento. Deixou um raio de luz entrar por um furo na parede, numa sala toda escura, raio de luz solar. Atravessou um prisma de vidro e ele projetou numa tela um arco-íris. E ele vai fazer toda a teoria da luz, mostrando que a luz deve ser formada por 7 tipos de cores. Então, a luz branca é a combinação das 7 cores que formam o arco-íris. Como luz a gente não pega, luz a gente não toca, a luz, a ideia de luz, tenta pegar a luz, você não pega. Ela é imaterial, pelo menos pra gente. E essa ideia estava associada com a mesma ideia de fantasma.
fantasma, a ideia de fantasma é algo imaterial, algo que você não toca, algo que você não pega, algo que você não pondera. E como é que se fala fantasma em latim? Espectro. Então a luz, quando ela passa pelo prisma e forma o arco-íris, você não consegue pegar, você consegue ver, mas não consegue pegar. Então isso aqui era chamado de espectro da luz. Então o que é o espectro da luz? É o arco-íris, tá? Espectro da luz branca. E Newton primeiro a descobrir isso. Tá aqui uma foto real, luz branca entrando e saindo aqui o arco-íris, o espectro da luz branca. Luz branca entra num prisma e se separa em 7 cores. Tá aqui. Esse fenômeno chama-se dispersão. As ondas de luz se abrem aqui dentro. Tá aqui. A luz branca é formada de 7 tipos de ondas. Para Newton, luz não era onda, mas depois nós descobrimos que a luz é uma onda. Então tá aí. É isso que acontece. Esse é o espectro da luz branca. Em outras palavras, luz branca formada por 7 cores. William Hyde Wollaston fez o experimento de Newton. E ao olhar esse arco-íris de perto, ele pegou uma lupa. E ele percebeu que no meio do arco-íris tinham pequenas linhas pretas, linhas escuras. E que ele não sabia o que era. E ele julgou que essas linhas escuras dependia da qualidade do vidro que era feito o prisma. Então ele viu isso aqui. Ele viu um arco-íris. Ele viu um arco-íris. E no meio desse arco-íris ele percebeu linhas pretas. Ele percebeu linhas pretas. Algumas juntinhas, outras assim. Muito fininhas, algumas mais finas que um fio de cabelo. Tinha que chegar com uma lupa de perto para olhar o arco-íris. Mas tinha. E o Wollaston vai defender que isso se devia à qualidade do prisma. Tempos depois, um físico chamado Joseph von Fraunhofer, que era um mestre em produzir vidros de alta qualidade, percebeu também. E também concluiu que aquelas linhas pretas se deviam ao vidro. Porém, ele começou a polir o vidro para sumir aquelas linhas. E para surpresa dele, quanto mais ele polia o vidro, mais as linhas se destacavam. E ele vai concluir uma coisa: as linhas pretas não dependem do vidro. É uma propriedade que está vindo com a luz. E como Fraunhofer descobre essas linhas escuras, elas ficaram conhecidas como linhas de Fraunhofer. Fraunhofer, em homenagem a ele. Mas o que elas eram, ninguém sabia. Aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu... Aqui é o arco-íris comum. O que Fraunhofer observou foi isso. Olha este aqui, ó. Tá vendo essas linhas pretas? São linhas de Fraunhofer. Ele não sabia exatamente o que era isso. Mas ele provou uma coisa: não tem a ver com a qualidade do vidro. E estudar o espectro da luz começa a ser uma obsessão pelos físicos. E muitos vão se dedicar ao estudo de técnicas para observar o espectro da luz. A técnica que analisa o espectro da luz chama-se espectroscopia. Espectroscopia. E dois físicos, na verdade, um físico e um químico, vão se juntar para estudar o espectro da luz. O físico Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen. Tá? Desculpa, esse é o químico. Robert Bunsen. Já ouviram falar no bico de Bunsen, aquele que tem lá no laboratório? Leva esse nome porque foi ele que inventou. Bico de Bunsen é um fogareiro que a gente usa no laboratório. E o físico Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff é aquele das leis de Kirchhoff da eletrodinâmica. Os dois formaram uma dupla de sucesso. Trabalharam juntos muitas vezes e publicaram juntos.
compunham seus trabalhos juntos. Tipo Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ali compondo música, eles desenvolviam seus trabalhos conjuntamente. Tá? E eles criaram um aparelho, que é este aparelho aqui chamado espectroscópio. E por que Bunsen cria esse fogareiro? Não era para esquentar. É que ele conseguia controlar a entrada de ar aqui, ó, numa válvula, até a chama ficar transparente. E aí a cor da chama não interfere na análise. Para isso que serviu o bico de Bunsen. E aqui era uma caixa, onde tinha um prisma, um bico de Bunsen aqui que deixava a chama transparente, um telescópio aqui, onde a luz entrava no telescópio, passava por um prisma e se projetava numa tela aqui, ó. E aqui por esse telescópio você olhava o arco-íris ampliado ali. E aí você conseguia ver as linhas. E o que se via? Aqui uma coisa bem ampliada é isto. Este é um espectro da luz branca, onde a gente vê linhas de Fraunhofer, bem nítidas. Era isso que Bunsen e Kirchhoff começaram a observar com seu aparelho, seu espectroscópio. E aí eles começaram a fazer experimentos. E eles perceberam uma coisa: nem sempre as linhas de Fraunhofer aparecem. E eles conseguiram classificar quando elas aparecem e quando não aparecem. Eles perceberam que se você pegar um sólido e aquecê-lo a ponto de emitir luz, por exemplo, uma barra de ferro, põe no fogo até ela ficar incandescente e pega a luz dela e passa pelo prisma, o espectro é contínuo, não tem nenhuma linha. Um sólido quente aquecido, que nem o filamento de uma lâmpada, não produz linhas de Fraunhofer. Não produz. Eles perceberam que as linhas de Fraunhofer se formam quando a luz de um sólido aquecido, que não produz linhas, atravessa um meio feito de material que está numa temperatura menor que a da lâmpada, ou da fonte emissora de luz. Então, se eu colocar um gás que está numa temperatura menor que a da fonte emissora de luz, quando essa luz passa pelo gás, aparecem linhas escuras. As linhas de Fraunhofer. Então, as linhas de Fraunhofer é a luz vindo de uma fonte quente que passou por um meio mais frio. Por isso que elas aparecem. E eles tiveram a seguinte ideia: o que acontece se eu pegar esse gás frio e aquecê-lo a ponto dele emitir luz? Então eles fizeram isso, aqueceram o gás. Agora não tem lâmpada nenhuma. O gás aquece até emitir luz. Pegaram a luz do gás e notaram o seguinte: não vai ter espectro. É muito fraca essa luz. Porém, aonde existiam as linhas de Fraunhofer, aparecem linhas acesas. Então eles mostraram que as linhas acesas do gás quente é exatamente a mesma linha de Fraunhofer para o gás frio. Eles vão chamar as linhas acesas de espectro de emissão. O gás está emitindo essas linhas. E aqui ele vai chamar de espectro de absorção. O gás está absorvendo energia nessas regiões aqui. Então, o que Bunsen e Kirchhoff descobrem é que as linhas de Fraunhofer, que é um espectro de absorção, tem a ver com a absorção da energia luminosa pelas moléculas do gás. E quando você aquece o gás, aquelas mesmas linhas têm a ver com a emissão de luz das moléculas do gás. Em outras palavras, este espectro, tanto de emissão quanto de absorção, tem uma característica da constituição atômico-molecular do gás. É uma espécie de código de barra desse gás. Cada gás vai ter um espectro de linhas diferentes. Então, luz branca, sólido, aquecido, o espectro é contínuo, nenhuma linha. Um gás aquecido produz espectros de linhas de emissão. Um gás mais frio, a luz passando por ele, produz espectros de linhas de absorção. Olha aqui, ó. Aqui é o espectro contínuo. Esse é o espectro contínuo. Luz atravessando uma nuvem mais fria produz espectro de absorção, linhas de Fraunhofer. E luz
Passando por uma nuvem mais quente, onde os elétrons ficam excitados, produz linhas de emissão, espectros de emissão. Então, com o espectroscópio, a gente pode ver linhas de emissão e de absorção. Olha aqui é o espectro contínuo, aqui linhas de Fraunhofer de absorção e aqui linhas de emissão. Então, essas linhas funcionam como um código de barra da composição química do gás que absorve ou emite essa luz. Então, Bunsen e Kirchhoff foram para o laboratório e usaram várias substâncias e começaram a catalogar. E perceberam que o hidrogênio, e somente o hidrogênio, produz essas linhas aqui. Esta e esta. Você fala, mas como que ele sabe que essas linhas aqui? Como que ele marca que aqui é do hidrogênio? Porque, veja, a luz tem um comprimento de onda. O comprimento da onda de luz vai de 4.000 angstrom a quase 8.000 angstrom. Ele mede em qual comprimento de onda isso está acontecendo. Então, aqui na região do violeta tem uma linha do hidrogênio. Aqui na região entre violeta e azul tem outra linha de hidrogênio. E aqui na região do vermelho e laranja tem outra linha de hidrogênio. Você vem, você mede qual o comprimento, você faz a leitura aqui. Então, somente hidrogênio tem essa linha. O sódio tem essas duas linhazinhas aqui bem marcadas, ó, na região do amarelo, tá? E assim sucessivamente. Então, temos aqui, ó, essas linhas aqui marcadas são de hidrogênio, tá? Essas duas linhas grossas são de hélio. Essa linha é de carbono, essa é de ferro, cálcio. Então, você consegue agora mapear no laboratório. Eu te dou um gás. O que ele é feito? Vai ali, passa um feixe de luz por esse gás, joga no espectroscópio, tira o espectro e vê as linhas. Pega e compara com as fotografias que você testou a substância no laboratório. Vê qual que bate, você descobre a composição química do gás. Depois que a espectroscopia se desenvolve, um jesuíta, um padre chamado Angelo Sect, em 1896, que estudava astronomia, ele pegou o espectroscópio e acoplou a um telescópio e fez passar a luz de uma estrela. Então ele fez isso. Aqui no laboratório já tinha catalogado os espectros de linhas das diversas substâncias. Ele pegou a luz da estrela, passou por um telescópio, passou por um espectroscópio e obteve o espectro da luz da estrela. E quando ele compara com o do laboratório, aquele espectro da luz da estrela é feito de hidrogênio. Ou seja, a luz da estrela caracteriza uma absorção de hidrogênio. Isso indica que a estrela é composta de hidrogênio. Foi assim também quando os cientistas apontaram um telescópio para o Sol, capturaram a luz do Sol e viram o espectro, e viram várias substâncias. Mas tinha um conjunto de linhas que eles descobriram no Sol que não tinha na Terra. Eles chamaram esse composto, pois tinha que ser um composto novo, de hélio. Hélio é Sol em grego. Então descobriram um gás, o gás hélio, que só existia no Sol. Depois descobriram na Terra. Então o gás hélio foi primeiro descoberto no Sol por espectroscopia para depois ser descoberto na Terra. Aqui o espectroscópio, como ele funciona. Aqui tem o prisma. Aqui você tem um bico de Bunsen. E muito aplicado em astronomia para ver espectro estelar e saber constituição química das estrelas. Só que não é tão fácil de ver assim. Como eu disse, essas linhas são microscópicas, que são espectros reais de estrelas. Ó. Você está vendo várias linhazinhas, tem que pôr no microscópio para enxergar isso aqui. Mas luz é uma onda eletromagnética. Maxwell mostrou que a luz era uma onda eletromagnética que se propagava para o Maxwell no éter, depois descobrimos que é no vácuo, a 300 mil quilômetros por segundo. E a luz, como toda onda, tem um comprimento de onda e uma frequência, que é um comprimento de onda. Ó, comprimento de onda menor, frequência maior. Então aqui ela teve um ritmo. Aqui o ritmo, comprimento menor, a frequência maior. E aqui comprimento menor ainda, frequência maior ainda. Tá? Só que a luz,
ela é formada como se fosse duas ondas. Uma onda do campo elétrico e a outra do campo magnético, um perpendicular ao outro. Tá? Aqui o espectro da luz, o comprimento da onda de luz. Ela vai do vermelho, que tem um comprimento de 700 nanômetros, ou 7.000 angstrom, até o violeta, que tem 400 nanômetros, ou 4.000 angstrom de comprimento de onda. Com o estudo da espectroscopia, a gente descobriu a luz. A luz tinha propriedades. O William Herschel, astrônomo, ele queria medir a temperatura da cor da luz das estrelas. Então ele fez o seguinte experimento. Colocou um prisma aqui e deixou entrar um arco-íris numa tela. E agora, com um pedaço de papel, ele projetou o arco-íris numa tela aqui, ó. E ele colocava um termômetro em cada cor. E ele viu que o termômetro marcava temperaturas diferentes. Então, cada um transmitia uma quantidade de calor diferente. Aí, o que ele fez? Ele, ao começar a medir a temperatura aqui, ele percebeu que as cores tinham temperaturas diferentes. E, por um descuido, ele deixou o termômetro fora do papel, aqui onde não tinha mais luz, e a temperatura disparou. E ele vai analisar, ele percebeu que naquela região estava chegando junto com a luz algum raio invisível que aquecia demais e que ficava abaixo da cor vermelha aqui na escala. Ele chamou de raio infravermelho. E ele vai falar que o raio infravermelho é uma radiação térmica invisível. E depois experimentos variados comprovam a existência de raios infravermelho. John Wilhelm Ritter vai descobrir a radiação ultravioleta. São raios invisíveis ao olho humano, mas que transportam energia com comprimentos de onda menores que o da cor violeta, portanto frequências maiores. E a gente vai classificar os raios ultravioletas em 3 faixas. O VA, que é próximo da luz visível, próximo do violeta, o VB, que é menor que esses, e o VC, que é menor ainda. E do que eles são feitos? Tanto os raios infravermelho quanto os raios ultravioletas. São ondas eletromagnéticas como a luz. É como se fosse uma luz de comprimento de onda diferente. Radiação ultravioleta tem comprimento de onda menor que a da luz. Radiação infravermelho tem comprimento de onda maior que a da luz. Heinrich Rudolf Hertz vai mostrar que existem ondas de rádio e micro-ondas, além da luz, que são maiores que as ondas infravermelhas. Comprimentos de onda maior ainda. Wilhelm Conrad Röntgen descobre o raio-x em 1895, e que é uma radiação invisível também como a luz, mas com comprimentos de onda menor do que a luz ultravioleta. E ele fotografa a mão da esposa dele. Dá para ver o anel que estava no dedo dela aqui. Ó. E Paul Ulrich Wheeler e Ernest Rutherford descobrem os raios gamas. Raio gama tem comprimento de onda menor que o dos raio-x. Então o espectro, todos eles são ondas eletromagnéticas. Então isso forma o chamado espectro eletromagnético. Todos, vamos pensar como se fosse luz, mas cada um de um comprimento de onda. Então, o menor comprimento de onda é do raio gama. Ele é menor que o núcleo atômico. Depois vem o raio X, que é do tamanho de um átomo. Depois vem raio ultravioleta, que é do tamanho de molécula o comprimento de onda. Depois vem a luz visível. A luz visível, o comprimento de onda dela é menor do que 1/4 do furo de uma agulha. Depois vem os raios infravermelhos. Raios infravermelhos são escala microscópica também, tá? Menores aí que um grão de areia. Depois vem as ondas de rádio e micro-ondas, que vai de 3 centímetros, de 3 milímetros, até metros de comprimento. Isso tudo a gente chama de espectro eletromagnético.
No final do século XIX, vai surgir um movimento, porque a tecnologia estava avançando, as indústrias siderúrgicas estavam se desenvolvendo e a produção de aço a todo vapor. E uma coisa, para você ter um controle de qualidade do aço, você tem que controlar a temperatura. E como medir a temperatura do aço derretido? Não tem como pôr um termômetro. Você pôr, o termômetro derrete. Então os físicos pensaram numa forma que seria usar um corpo ideal chamado corpo negro. O corpo negro era uma caixa de metal, onde ela tinha um furo. Por aqui você deixava entrar a radiação do aço quente. E por dentro ela era espelhada, mas de paredes irregulares. Então a radiação entrava, batia na parede e refletia. E cada vez que ela refletia, a caixa desse corpo absorvia um pouco da energia. Refletia de novo, absorvia de novo. De novo, absorvia. Até que absorvendo, até desaparecer. Então ele absorvia toda a radiação. Um corpo que absorve toda a radiação e não emite nada, a gente chama de corpo negro. Só que todo bom absorvedor é um bom emissor. Então esse corpo, depois de um tempo, essa caixa esquenta e emite em outro comprimento de onda. E aí você usa a lei de Stefan Boltzmann, a potência com que ele irradia é proporcional à quarta potência da temperatura. E você descobre a temperatura. Então, essa era a ideia do corpo negro. Um outro físico chamado Wien, ele mostrou que para um corpo negro assim, o comprimento de onda máximo emitido por essa radiação vezes a temperatura é uma constante que dá 2,898 10 a menos 3 metro Kelvin. Tá? Essa aqui era a constante. Então, com isso, a gente conseguiu medir temperaturas. Aqui são gráficos da potência emitida em função do comprimento de onda pelo corpo negro. E dão essas curvas. Ó. Você usa a lei de Stefan Boltzmann, que é essa aqui. Ó. Por exemplo, esse é o comprimento de onda máximo. Aqui é o pico. Máximo porque eu estou pegando do pico. O comprimento de onda aqui, eu pego o valor dele, coloco nessa equação e vou descobrir qual é a temperatura que esse corpo irradiou, que é 10.000 kelvins. Depois, se eu pegar para essa curva aqui, colocar o comprimento de onda, que é esse valor aqui do pico, nessa equação, eu vou descobrir a temperatura daquela fonte emissora. E aqui idem e assim sucessivamente. Max Planck vai introduzir o conceito de quantização de energia e, através do corpo negro, vai dar origem à mecânica quântica, trabalhando com osciladores nesses sistemas. E aí vai entrar toda a teoria de partícula, onda. Eu não vou entrar nessa parte aqui com vocês agora. Vamos falar de fótons. A gente vai falar que a luz é formada de fótons, que são partículas ondas. E teoria quântica começa a se desenvolver. E vão surgir os modelos atômicos. E Niels Bohr propõe um modelo atômico, modelo de átomo planetário, onde os átomos orbitam o núcleo em órbitas estáveis. E um elétron orbita o núcleo em órbitas estáveis. O elétron não perde nem ganha energia ao orbitar o núcleo. Porém, quando o elétron pula de uma camada para outra, ele emite ou absorve fótons de energia, uma quantidade de energia. Aqui, ó. Aqui o hidrogênio tem um elétron e um próton. O deutério tem um elétron, um próton e um nêutron. E o trítio tem um elétron, um próton e 2 nêutrons. Então, cada átomo tem a sua característica. Mas o elétron pode pular para camadas mais externas ou mais internas. Quando o elétron pula da camada interna para a camada mais externa, até escapar, isso varia a energia no átomo. Ó, se você der luz para o elétron, ele pula para uma camada mais externa. Depois ele joga essa luz fora
e devolve. Olha aqui, ó, ele vai ganhar luz, salta. Agora ele devolve a luz e volta para onde estava. Ele emite a luz e desce. Ganhou luz, salta. Emitiu luz, desce. De novo. Ganhou luz, salta. Emitiu luz, desce. Ganhou luz, salta. Emitiu luz, desce. E assim sucessivamente. Então, toda vez que luz incide sobre um átomo, os elétrons absorvem parte dessa luz e salta para camadas mais distantes. Fica ali um pouquinho e volta para sua camada original. Ao voltar, ele devolve essa luz. Às vezes ele devolve num outro comprimento de onda. E o que Niels Bohr mostrou? Que o elétron, quando salta de uma camada para outra, então se eu joguei luz, ele soltou para uma camada mais externa porque ele absorveu luz. No espectro vai aparecer uma linha escura. E Niels Bohr demonstra para a gente que a energia associada ao salto do elétron corresponde exatamente ao comprimento de onda da luz absorvido. Então aquelas linhas da espectroscopia, as linhas de Fraunhofer, tem a ver com o salto do elétron quando ele absorve luz. E isso deu um Nobel para ele, isso era fantástico. E a partir daí, a gente vai entender melhor isso e vamos desenvolver instrumentos chamados espectroscópios, espectrógrafos e espectrofotômetros. São para medir espectros. E a técnica é espectrofotometria. Joga-se luz numa lente, passa por um prisma, sai um arco-íris, atravessa uma substância, projeta numa tela e você vai ver o código de barra ali. Aqui, alguns já registrados em laboratório, do lítio, do bário, do mercúrio, do neônio e assim sucessivamente. Então aqui o espectro eletromagnético, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Está aqui, ó. Como que funciona hoje? A gente ainda fica vendo essas linhas no microscópio? Não. Nós temos detectores eletrônicos que, através de um fotômetro, ele lê isso. Então funciona assim. Aqui é um espectrômetro. Um telescópio joga luz através de uma lente, de um colimador. Olha lá. Daqui ele vai focar a luz no prisma. O prisma vai separar os raios do vermelho ao violeta. E dali vai jogar numa lente divergente, que abre, separando mais esses raios. Se joga num espelho, e esse espelho reflete no anteparo. E aqui um detector eletrônico, um fotômetro, lê. Ele lê ali, lê aqui, lê aqui. Então o fotômetro vai fazendo a varredura e lendo a energia disso. Claro, onde absorveu vai ter pouca energia. Ele vai no gráfico, ele vai fazer um gráfico agora da intensidade de luz em função do comprimento de onda. E ele vai medindo isso assim, ó, num ponto. É assim que a gente analisa espectro hoje. Aonde tem essa queda, no arco-íris teria uma linha escura, tá? Então a gente vê a largura espectral. Tá vendo? Essa linha aqui, hoje a gente enxerga assim. Este poço é isso aqui. Este poço é isto aqui. Este aqui é esse mais grosso. Veja, quanto mais grosso, mais fundo e mais largo. Então aqui é um espectro de absorção. Como medir a composição química de uma estrela? Aponta o telescópio para a estrela, captura a luz, passa pelo espectroscópio, tira o espectro dela, vê as linhas de Fraunhofer ou faz o espectro de absorção dela e compara do laboratório para ver qual substância que tem aquele espectro. Então, você precisa descobrir qual elemento a estrela é feita e qual é a quantidade dele. A presença você vai descobrir pelo código de barra de emissão ou de absorção. Então, se tem essas linhas aqui, comparado com o laboratório, que substância química que tem essas linhas? Tal. Então, você descobriu a composição da estrela. E a quantidade, esse aqui ou esse aqui, pode ser emissão ou absorção, isso é do hidrogênio. Então, mostra que a estrela é feita de hidrogênio.
É uma espécie de impressão digital de cada elemento químico. Aqui o espectro, ó. Então aqui como que eu vejo hoje, onde está aqui essa linha, onde está aqui essa linha e assim por diante. A quantidade do composto vai depender da largura da linha. Ó, no espectro aqui de baixo a linha é mais grossa, então eu tenho uma quantidade maior do que aqui. E tem meios de você quantificar isso, tá? Como medir a temperatura da estrela? Você vai medir a temperatura superficial, porque ela tem cargas elétricas. Você vai usar a lei de Wien. Você vai fazer o gráfico lá da intensidade em função do comprimento de onda, pega o pico e aplica na lei de Wien. E aí você tira a temperatura. Para o nosso Sol, olha, o pico está aqui fora da região do visível. Para outras estrelas, não. E tem como medir campo magnético, enfim, que eu vou passar essa parte aqui, que aqui não vai nos interessar por enquanto. Dá para medir também velocidade de uma estrela. Quando você está aqui, a estrela tem dois movimentos. Um movimento radial ao longo da linha divisada e um movimento tangencial perpendicular à linha divisada. E para medir a distância da estrela, a gente usa efeito Doppler. Você fala, mas espera aí, efeito Doppler não é para a luz? Não é para o som? É para o som. Mas um físico chamado Fizeau mostrou que você consegue aplicar efeito Doppler para a luz. A luz é uma onda e também tem efeito Doppler. Você fala, mas como que é isso? Se uma fonte de luz se aproxima de mim, eu vejo a frequência dela maior? Vê. Então ela fica mais aguda. Mas o que é uma luz aguda? Uma luz aguda é uma luz de maior frequência. E a luz de maior frequência é azul, violeta. Então eu falo que a luz sofreu um desvio para o azul quando ela se aproxima de mim. Quando ela se afasta de mim, a frequência é menor, ela fica mais grave. E mais grave quer dizer uma luz de cor vermelha. Então o espectro da luz se desloca para a região do vermelho. Então a gente vai falar desse termo, deslocamento. Deslocamento para o vermelho, o corpo, a fonte de luz se afasta de mim. Deslocamento para o violeta, ou para o azul, ele se aproxima de mim. Então, se aproximou de mim, deslocamento para o azul. Se afastou de mim, deslocamento para o vermelho. Então, pensa numa estrela. Se ela estiver se afastando de você, o espectro dela, o arco-íris dela, encolhe todo para o lado do vermelho. Se ela estiver se aproximando de você, o arco-íris dela encolhe todo para o lado do violeta. Então a gente fala que tem um redshift, é o seu termo técnico em inglês, redshift, deslocamento para o vermelho, blue shift, deslocamento para o azul. Esse é o efeito Doppler-Fizeau. Então se uma estrela se movimenta, ó, as ondas de luz também vão se comprimindo de um lado e se alargando do outro. Então olha as linhas espectrais. Vamos pensar neste caso. Se a estrela está se aproximando, vai ter um deslocamento para o azul. O que é isso? Olha as linhas de Fraunhofer aqui. Ó. Esse é normal, no laboratório. Quando você pega dessa estrela, essas linhas estão deslocadas para o lado da cor azul. Ela deslocou para cá, essa deslocou para cá. E quanto ela se desloca, vai determinar a velocidade com que essa estrela se aproxima da gente. Ou se ela se afasta da gente também. Ó, aqui para o vermelho, comparado com o normal, as linhas se deslocam para o lado do vermelho. Isso é chamado efeito Doppler-Fizeau. E se você apontar para corpos celestes, olha aqui, ó. Vamos pegar esses espectros. Olha o espectro dessa estrela. Se concentra nessa linha aqui, ó. Da galáxia. Ó, olha deste. É a mesma barra, só que está deslocado para o vermelho. Significa que ele está se afastando da gente mais do que esses dois aqui.
Olha desse, então está se afastando muito da gente. Então a gente consegue medir rotação de estrelas. Eu não vou entrar nessa parte aqui. Vou focar mais no efeito Doppler-Fizeau. Então o efeito Doppler-Fizeau também é chamado de efeito Doppler relativístico, porque envolve corpos com velocidades muito altas. Você só vai ver efeito Doppler-Fizeau se as velocidades tiver uma fração significativa da velocidade da luz. Senão você não percebe. Então isso mostra que as estrelas, as galáxias estão se movimentando com velocidades muito grandes. Uma fonte emissora aqui, ó, no referencial S'. O referencial S' se movimenta com velocidade v em relação ao referencial S. E a fonte, aqui está a frente de onda que essa fonte emite. Tá? Então está aqui a frente de onda. Um observador, o que ele nota? Veja, esse comprimento aqui, ó, essa luz emitida, percorre uma distância c ΔT até chegar a essa frente de onda. A segunda frente de onda vai acontecer porque o próprio referencial também andou. Então vai encolher isso aqui por uma distância Vt. Então, o comprimento de onda aqui, ó, essa distância, vai ser quanto? Vai ser este emitido, descontando o tanto que o referencial S' andou. Então, vai ser C ΔT menos V ΔT. Vai dar C menos V ΔT. Esse é o comprimento de onda aqui, ó. Emitido por essa fonte, medido pelo observador no referencial S. Qual é a frequência emitida? Bom, a frequência emitida, a frequência é 1 sobre o período, 1 sobre o tempo. Mas como isso foi no referencial S', é 1 sobre ΔT'. E a frequência recebida por esse indivíduo foi a velocidade da luz pelo comprimento da onda. A frequência recebida foi velocidade da luz pelo comprimento da onda, que é isso. C menos V vezes ΔT. Está aqui a frequência recebida. Bom, mas quem é a velocidade da luz? Podemos fazer o seguinte, ó. Se eu colocar a velocidade da luz aqui em evidência, colocar em evidência, aqui vai ficar 1 menos V sobre C. V sobre C é beta, aqui vai ficar 1 menos beta. O C daqui, corta com C daqui, que vai ficar 1. 1 sobre ΔT. Então fica 1 sobre ΔT sobre 1 menos beta. Mas ΔT, já sabemos pela dilatação temporal, é gama ΔT'. Então isso aqui vai ficar, coloca aqui, vai ficar 1 sobre gama, 1 sobre ΔT', 1 menos beta. A frequência emitida é 1 sobre ΔT'. Isso aqui é frequência emitida. Então, frequência recebida é 1 sobre gama, que multiplica a frequência emitida 1 menos beta. Ora, quem é gama? É 1 sobre a raiz de 1 menos beta quadrado. Se eu colocar 1 sobre raiz, a raiz vem para cima. Fica frequência emitida, raiz de 1 menos beta ao quadrado sobre 1 menos beta. Se eu colocar isso aqui dentro da raiz, isso aqui vai virar 1 menos beta ao quadrado, que vai cancelar com o de cima, vai me dar isso aqui. A frequência recebida pelo observador é igual à frequência emitida pela fonte, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais beta sobre 1 menos beta. Este é o efeito Doppler relativístico. Essa é a variação que a frequência da luz sofre quando uma fonte emissora de luz se movimenta com uma velocidade v aí. Esse é o resultado. Claro que está se aproximando. Eu considerei a aproximação no meu desenho inicial. Se estiver se afastando, é só trocar o sinal da velocidade. Tá aí. Em outras palavras, beta é V sobre C.
1 mais beta sobre 1 menos beta vezes a aproximação e afastamento. Esse é o efeito Doppler-Fizeau relativístico. A gente chama de deslocamento para o vermelho, redshift, a distância ou a diferença entre o comprimento de onda observado menos o comprimento de onda emitido dividido pelo comprimento de onda emitido. E, veja, não tem unidade, isso aqui é um número. A gente representa pela letra Z. Quanto maior esse número, mais o espectro vai estar deslocado, maior vai ser a velocidade com que o corpo se aproxima ou se afasta da gente. Se eu trocar comprimento de onda como sendo 1 sobre a frequência, isso aqui fica assim. Frequência emitida menos frequência observada pela frequência observada. Ou, se eu quiser aqui, ó, esse com esse e esse com esse, ó, lambda emitido por lambda emitido dá 1. Menos 1 vem para cá, fica mais 1. Fica 1 mais Z, lambda observado por lambda emitido. Ou 1 mais Z, frequência emitida por frequência observada. Esse Z é chamado redshift. Apesar de tradução ser deslocamento para o vermelho, ele mede qualquer deslocamento, ou para o vermelho ou para o azul. Redshift, se o gama for pequeno, próximo de 1, o redshift é aproximadamente o beta. Ele é V sobre C. Agora, se o gama não for pequeno, 1 mais redshift é 1 mais V sobre C vezes gama. Ou 1 mais redshift é 1 raiz de 1 mais beta sobre 1 menos beta. Esses são valores interessantes de serem analisados aí. Então, olha, deixa eu só ver aqui uma coisinha se tem. Fazer um comentário a mais, depois eu volto nesse problema. Não pus aqui. Mas o astrônomo Edwin Hubble, no início da década de 20 do século passado, mais ou menos há 100 anos atrás, ele começou a medir redshift de galáxias. E ele começou a pegar a luz de galáxias e medir o deslocamento e calcular via efeito Doppler a frequência. Então, veja, se ele conhece o redshift, vamos pegar um redshift aqui como exemplo. Vamos pegar aqui, olha. Ele media o redshift de galáxia. Media como? Comprimento de onda observado menos emitido pelo emitido. Ele fazia isso. Pegava a luz da galáxia, estava lá a galáxia, ele observava o telescópio, pegava a luz que saía da galáxia, passava pelo espectro, tinha lá o arco-íris, ele ainda não tinha eletrônico, tinha que medir na mão. Ele media o espectro na mão e calculava o redshift. Comprimento observado menos o comprimento emitido, dividido pelo emitido. Ele tinha no laboratório os padrões de referência. Era hidrogênio. O emitido é o que saiu da estrela. Se é hidrogênio, ele comparava com o comprimento de onda do hidrogênio. Mas o que ele mediu aqui era o observado. Fazia diferença, ele tinha um número de redshift Z. Então ele conseguia medir o redshift da galáxia. Com isso, ele pegava e colocava numa equação dessa. Nessa equação, o que ele obtém? Uma vez que ele mediu o redshift. 1 mais Z é igual a raiz de 1 mais V sobre C sobre 1 menos V sobre C. Ou coisa parecida. Se ele conhece esse cara, ele conhece a velocidade da luz, ele tira a velocidade da galáxia em relação a gente. Então, com isso, ele media a velocidade da galáxia. E ele sabia se o redshift estava deslocado para o vermelho ou para o azul. E o que Hubble mostrou foi o seguinte, que praticamente a totalidade das galáxias que ele observou, que foram mais de 300, todas elas tinham redshift
deslocado para o vermelho. Então as galáxias se deslocavam para o vermelho. Se elas se deslocam para o vermelho, elas estão se afastando de nós. Todas as galáxias se afastam da gente. E ele mediu a distância da galáxia e a velocidade da galáxia através do redshift. A velocidade e a distância r. E ele concluiu que todas as galáxias, o comportamento era linear. O gráfico dava uma reta. Ou seja, a velocidade de afastamento das galáxias era proporcional à distância da galáxia até a gente. E ele chamou a constante de proporcionalidade, ele não, depois usaram H, que é a constante de Hubble. E ele mostrou que o universo está se expandindo. Todas as galáxias se afastam de todas. E não se afastam só da gente. Depois conseguiram mostrar que todas afastam de todas. Se só se afastassem da gente, a gente estava num ponto privilegiado, um referencial privilegiado, e a teoria da relatividade ia por terra abaixo. Mas, usando efeito Doppler-Fizeau e a medida de redshift, Hubble mostrou que o universo está em expansão. Tá? Olha esse problema aqui, ó. O maior comprimento de onda da luz emitido pelo hidrogênio na série de Balmer, aqueles saltos dos elétrons, eles ocorrem por regiões, são chamadas séries. Nós temos séries de Balmer, séries de Lyman, série de Paschen, cada um é uma, tá? Então, para o hidrogênio, entre a primeira camada e a segunda, a primeira e a terceira, você vai classificar isso por séries. Vocês vão estudar isso em física moderna, tá? Mas, por enquanto, o maior comprimento da onda de luz emitido pelo hidrogênio na série de Balmer é lambda 0 igual a 656 nanômetros. Na luz de uma galáxia distante, esta mesma linha é observada com comprimento de onda lambda linha 1458 nanômetros. No laboratório é isso, mas quando você observa a mesma linha do espectro na galáxia distante, você mede isso. Esta galáxia está se aproximando ou se afastando de nós? Com qual velocidade? Bom, vamos ver. O comprimento de onda aumentou, então a frequência vai diminuir. Se a frequência, se o comprimento de onda aumentou, lambda linha é maior que lambda do observado, então a frequência linha é menor que a frequência observada, então a frequência diminui. Se a frequência diminui, significa que o sistema fica mais grave. Se fosse o som, seria um som mais grave. Para a luz, o grave é o vermelho. Então está havendo um deslocamento para o vermelho. E se há deslocamento para o vermelho, esta galáxia está se afastando da gente, se afasta de nós. Então a primeira conclusão, essa galáxia se afasta da gente. Agora, com qual velocidade ela se afasta? Bom, vamos usar o efeito Doppler. Está aqui, ó, efeito Doppler. Poderia ter usado o redshift também, que vai ser 1 mais z igual a isso. Tanto faz. Aí eu teria que calcular o redshift em termos dos comprimentos de onda. Calcular o redshift assim. Mas podemos usar o efeito Doppler direto. Está aqui. A frequência recebida na Terra é igual à frequência emitida pela galáxia, que multiplica a raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta. E por que esta fórmula aqui? Porque a galáxia está se aproximando. Se estivesse se afastando, eu trocaria os sinais aqui. Vamos usar a notação nossa. Frequência recebida é a frequência que vem do referencial linha, então é o F'. A frequência emitida, frequência O, raiz de 1 menos beta sobre... Então, F' sobre FO, raiz de 1 menos beta sobre 1 mais beta. Eleva esses dois lados ao quadrado, 1 menos beta sobre 1 mais beta é F' sobre FO ao quadrado. Mas F' é C sobre lambda linha. E F observado é C sobre lambda observado.
Substituindo aqui, ó, trocando F' por isso e FO por isso, vai ficar 1 menos beta sobre 1 mais beta é lambda O sobre lambda' ao quadrado. 1 menos beta sobre 1 mais beta, lambda O é 656 nanômetros. Lambda', 1458 nanômetros. Fazendo isso ao quadrado, dá 0,202. Então, 1 menos beta sobre 1 mais beta é 0,202. Então, passa esse cara aqui para cá multiplicando. 1 menos beta é 0,202, 1 mais beta. Então, aqui vai ser 1 menos beta é 0,202 vezes 1, 0,202. Mais 0,202 vezes beta, 0,202 beta. Passa esse beta para cá, 1 para lá. Então, vai ficar 1 menos 0,202 é igual a beta mais 0,202 beta. Então, isso aqui dá 0,798 é igual a 1,202 beta. Daqui eu tiro beta. Beta é 0,798 por 1,202. Beta é 0,664. Mas quem é beta? É V sobre C. Velocidade da galáxia sobre a velocidade da luz. Então, V é 0,664C. Ou seja, essa galáxia se afasta da gente com 66,4% da velocidade da luz. Esta é a velocidade de afastamento da galáxia. Tá? Essa é a velocidade com que ela se afasta. É assim que os astrofísicos fazem suas medidas. Veja, precisa de espectroscopia e precisa de relatividade. Não tem jeito de determinar esses parâmetros sem isso. Bom, vou parar a aula por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.